Boa tarde. Boa tarde, mulheres queridas. É uma alegria para mim estar com vocês hoje à tarde. Quero agradecer a cada uma que veio, que agendou para estar aqui hoje, porque esse é um momento muito especial para nós mulheres daqui da igreja. Porque é um momento que nós vamos estar em comunhão, nós vamos estar juntas, conhecendo umas às outras mais. E isso é muito bom para o nosso crescimento. A bênção de Deus está na união, na comunhão. É aqui que Deus habita. A Bíblia diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, se a gente quiser que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso ministério de mulheres, primeiramente, nós devemos nos unir. Unir de verdade, sabe, irmã? Tem uma fama aí que diz, né? Que mulher é competitiva, que mulher... né? Um bocado de coisa que falam de mulher. Mas a gente vai lutar, vai orar para que entre nós aqui não tenha essas coisinhas que tem, né? De picuinha, de fofoca. Porque a gente quer a presença de Deus entre nós, não é verdade? Nós precisamos da presença de Deus. Precisamos da bênção de Deus para o nosso ministério, para a nossa igreja. E isso só será possível se nós tivermos um só espírito. Unidade, união, amizade verdadeira, uma ajudando a outra. É isso que Deus gosta, é assim que Deus age, é assim que Ele abençoa a gente. Então, aqui é um momento que nós vamos ter para isso, para a gente aprender mais de Deus, mas também para a gente se conhecer melhor, para a gente estreitar os nossos laços de irmandade. Então, vocês, depois que a gente acabar aqui de falar, a gente fazer aí uma breve reflexão, vocês aproveitem para conversar, para perguntar da vida da irmã. Como é casada, solteira? Como é que é? Você estuda? Onde é que você mora? Começa a perguntar para conhecer mais a sua irmã, tá bom? Não fica só com as pessoas que você já conhece, não. Procura também conversar com outras, né? Que você ainda nunca conversou. Isso é importante. Então sejam muito bem-vindas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para o Senhor abençoar? Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, queremos ao Senhor te agradecer por esses momentos aqui em Tua presença, Deus. Pedir a Tua bênção, que o Senhor coloque a Tua mão aqui sobre nós, para que nós possamos sair daqui abençoadas pelo Teu Espírito, abençoadas pelo Teu poder, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor, e também derrama graça sobre nós, uma unção de amizade, de união. Deus, é o que eu te peço, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me preparando para viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. Solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Adorar, me ensinando.
no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos hinos de louvor, cova dos leões, a morte de cruz, nas gotas de sangue que verteu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas notas de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando, Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me preparando para viver para Ele cada momento. E as tribulações só produzem em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Me ensinando. Amém. Amém. Nossa caminhada com Deus é assim, né? A gente está sempre aprendendo e crescendo. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus colaboram juntamente. Junto uma coisa aqui, mais uma coisa ali que acontece, mais outra situação, e tudo vai colaborar para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Feliz é aquele que entende isso, gente. A gente não fica brigando com Deus, fica perdendo tempo. Entende que Deus está na sua vida, que tudo é para o seu bem, e fica tudo tão melhor quando a gente entende isso. É tudo tão mais fácil para a gente mesmo. Quando a gente entende que Deus nos ama e que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Isso é consolador. Isso é que nos dá paz em meio à aflição, em meio às dificuldades, em meio aos nossos problemas. E Deus quer nos ensinar essa tarde mais um pouco a respeito do que é necessário, o que é mais importante, do que contribui para que nós possamos fazer a vontade dEle. Como fazer a vontade de Deus? O que eu tenho que fazer como mulher para me adequar ao propósito de Deus para a minha vida? Porque a gente sabe que Deus é um Deus de propósitos, né? Deus de planos,
de desígnios. Deus não faz nada por acaso, não faz ninguém por acaso. Todas nós que estamos aqui temos um desígnio, temos uma missão pelo Senhor estabelecido para as nossas vidas. Nós vamos aprender um pouco hoje com uma mulher chamada Esther. Uma mulher bem-sucedida, mas mais do que isso, mais do que bem-sucedida, mais do que uma mulher de sucesso, Esther realizou o propósito de Deus para a vida dela. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Capítulo 4, verso 13 e 14. Esther, capítulo 4, verso 13, diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, Esther, não foi para este momento que chegaste ao trono. Para quem não sabe, Esther foi uma moça judia que morava na Pérsia. Então ela era judia, mas era estrangeira na Pérsia. Uma menina pobre, órfã de pai e mãe, criada por um primo mais velho. E ela tinha uma vida normal, de uma pessoa simples, e até discriminada pela sociedade da época, porque os estrangeiros, nesse caso, eram discriminados porque os judeus já foram cativos, já foram escravos desse império. Então, Esther era uma descendente de uma geração que já havia sido escrava. Então, não era uma situação confortável, não era a mesma coisa de ser uma pessoa nacional dali da Pérsia, era uma estrangeira. Então, uma vida difícil, com certeza, Esther tinha. Mas em determinado momento, acontece um concurso de beleza no país e eles escolhem trocentas moças do país, de cada província. Diz que tinha 120 províncias, né, tipo estados. E de cada província vieram moças bonitas. E Esther é uma dessas moças que vai participar do concurso de beleza e ganha o concurso de beleza. Ganha. Deus dá graça a Esther e ela ganha o concurso. E ela vira rainha da Pérsia. Rainha do Império Medo-Persa. E quando Esther está lá reinando, tranquila, confortável, brilhando, como o nome dela mesmo diz, começa a haver uma perseguição muito grande do povo dela ali na Pérsia, que eram os judeus. O diabo entra no coração de um homem e ele deseja matar os judeus. Seria um holocausto. E aí, Esther entende que a responsabilidade dela como judia, como rainha que ela era, Deus estava confiando a ela ali uma missão de interceder pelo povo. E aí que tudo começa, né? Porque Esther decide arriscar a própria vida para realizar esse livramento do seu povo. E ela tem essa coragem. Ela estava numa vida confortável, rica, bonita, mulher mais rica, mais bonita, mais poderosa de todo o império. Mas abriu mão de tudo isso para arriscar a sua vida, para interceder pelo seu povo. Então Esther foi uma mulher que tem muito a nos ensinar, porque ela chegou no topo, onde toda mulher gostaria de chegar. Mais linda, mais famosa, mais rica, poderosa, lindíssima. Mas ela disse não, não é só isso. Não é só isso. Ela entendeu que não era só isso. Ela disse, não, eu tenho um propósito. Não foi à toa que Deus me colocou aqui no trono. Já estava tudo determinado. Deus queria me usar para esse momento. E nem que eu morra. Ela diz, se eu perecer, pereci. Mas eu vou me arriscar. Era muito arriscado interceder por aquele povo. Até porque foi o rei mesmo que deu autorização para matar todos os judeus. E ele nem sabia que Esther era uma judia. Mas ela disse, não, eu vou me arriscar. Só entrar na presença do rei já era perigoso. Porque quem entrasse lá na presença do rei sem ser convidado, ele podia mandar matar. A não ser que ele estendesse o cetro e liberasse a pessoa. Então, foi um momento de risco, de perigo. Ela revelou a nacionalidade dela e correu esse risco. Mas ela fez. Ela decidiu fazer isso. E por isso ela é uma grande mulher. Porque ela foi bem sucedida. Mas mais que isso, ela realizou o propósito de Deus para a vida dela.
E eu sei que todas nós que estamos aqui têm essa vontade. Mulheres de Deus, mulheres que querem fazer a vontade do seu Senhor. Não é? Quem aqui gostaria de fazer a vontade de Deus, independente da sua vontade? Eu quero. Tem que ter coragem. Então nós vamos aprender um pouquinho com Esté. Como ser essa mulher de propósito. Como conseguir chegar lá. Esté trilhou um caminho muito legal. Esté trilhou o caminho legítimo. Porque antes de nós conseguirmos cumprir o propósito, nós quisermos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, como mulheres, nós precisamos, antes de tudo, sermos mulheres. Porque são mulheres com propósitos. Então, propósitos, mulheres. Mulheres. Mulheres com M maiúsculo. Para a gente cumprir o propósito que Deus tem para a gente tem que agir como uma mulher, dentro dos padrões estabelecidos por Deus para nós. Com legitimidade feminina. Com as características inerentes a uma mulher. Que Deus nos deu. Como é que Deus nos fez? Deus fez homem e fez mulher. Homem, um padrão. Mulher, outro padrão. Ele nos chamou para sermos doces, mansas, submissas, sensíveis, carinhosas, bondosas. Mas parece que a gente está perdendo meio que isso nesse momento. A gente está vivendo na sociedade, né? O século que a gente vive está meio que desprezando os atributos que Deus nos deu. O ser mulher original. O jeito mulher original de ser. Parece que essa sociedade ela está desprezando. Nós conquistamos muito ao longo dos últimos anos. Nós podemos votar, nós podemos trabalhar fora, estudar, nós podemos ocupar cargos importantes. Isso é muito bom. Mas parece que as mulheres hoje elas acham que para conseguir os objetivos dela, para chegar lá, elas precisam ser ríspidas, grossas. Elas têm que abrir mão da doçura, da meiguice, senão ela não vai conseguir o respeito. Não é verdade? Vocês percebem isso? Que as mulheres estão abrindo mão das características que Deus deu para elas. Esté, aí que entra a nossa Esté, a nossa personagem. Porque Esté conseguiu chegar lá, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Esté agia com toda e completa, com total... Obrigada, Paty. Esté agia com total feminilidade. E ela chegou lá, no topo. Uma mulher de sucesso, bem-sucedida. Cumpriu o propósito de Deus. E só cumpriu porque estava dentro do padrão. Porque para quem conhece a história, sabe que a anterior, a rainha destituída, era o inverso comportamento. Então Deus precisava de uma pessoa, uma mulher dentro dos padrões estabelecidos por Ele, para chegar no momento que Ele queria usar. Estela era uma mulher graciosa. Se a gente quiser comer esse negócio de ser mulher, mulher, gente, é mulher graciosa. Esté, o texto não diz que Esté ganhou o concurso porque ela foi a mais bonita. Claro, ela era bonita, mas todas eram bonitas, não é? Para casar com o rei, a seleção que foi feita, então tinha uma seleção imensa, né? Muitas meninas queriam participar, mas fizeram uma seleção. Então Esté era bonita, mas ela não era a mais bonita. Mas onde Esté chegava, as portas se abriam. Ela chegou no responsável pelo concurso e ele falou: não, você vai participar, gostei de você. Chega o eunuco que tomava conta das mulheres que arrumavam. Nossa, ficou encantado com Esté. O rei, quando viu Esté, pronto. Botou a coroa na cabeça dela, não quis nem conhecer mais as outras. Falou: vou parar por aqui. Gostei dessa menina. Esté ela era graciosa. Deixa eu ver aqui. Chegou aqui, ó. E alcançava Esté, o que o texto diz. E alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. E o rei amou mais a Esté do que todas as mulheres, e colocou a coroa na sua cabeça. Graciosidade, irmãs, tem a ver com um jeito simpático, gentil, delicado de ser. As mulheres hoje, elas, em vez de estarem caminhando no sentido de aperfeiçoar as características dela, elas estão caminhando no sentido oposto.
ríspidas, grosseiras, masculinas. Eu estava fazendo um curso na área jurídica no passado, e eu não sei o que aconteceu, que eles estavam falando na sala de aula, que eu só vi o professor falando assim: ah, que nada, as mulheres são nossos brothers. As mulheres hoje são brothers. Aí eu olhei assim, ele revoltado. Aí eu vim, ah, professor, como assim, não sei o quê? Não, as mulheres hoje vai pra farra com a gente, bebe com a gente, transa com todo mundo, senta de perna aberta, fala alto, acompanha a gente, onde a gente vai lá é a mesma coisa, igual a gente. E o professor estava frustrado, a cara dele, né, de tristeza. Ele disse que ele queria encontrar as mulheres de antigamente, gentis, doces, difíceis de sair, mas não, estava frustrado com a situação que está o mundo hoje. E Esté não, mas Esté conseguiu chegar onde ela chegou dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Esté também era uma menina submissa. Ela era graciosa, ela era submissa. E quando a gente fala de submissão em pleno século XXI, a cara de Beth, ó. Hein, Beth? Esté era uma moça submissa. Ah, submissão. Agora falar disso. Chega lá. Antigamente, quando falava submissão comigo, eu... ai, meu Deus, por que tem que ser assim? Tem que ser assim mesmo? Quando eu era adolescente, né? Já vinha trabalhando isso em mim, né? A submissão. E, poxa, por que tem que ser assim? Por que tem que submeter ao homem? Sabe por quê, irmãs? Porque Deus mandou. E Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus criou o homem, criou a mulher. Ele sabe o que a mulher gosta, sabe o que o homem gosta. E Ele deu a fórmula perfeita do relacionamento. Está lá em Efésios 5. Mulheres, respeitem. Homens, amem. Funciona isso. É impressionante. Você vai dizer assim, ah, mas isso funcionava naquele tempo que era machista, aquela sociedade antigamente dos judeus. Hoje em dia funciona? Eu tenho um livro lá em casa de uma americana chamado Somente para Mulheres, nome do livro. E ela fala sobre isso, né? O que é que o homem gosta. E ela fez uma pesquisa com 400 homens nos Estados Unidos, de 21 anos até 65 anos. Todo tipo de homem, crente, não crente. E uma das perguntas desse livro era a seguinte: você prefere... Tinha 24 perguntas, mas ela chamou muita atenção dela, foi essa pergunta, né? Você prefere ser amado ou respeitado? E 75% dos homens disseram que preferem ser respeitados pelas mulheres do que amados. Que mulher ia responder isso? Se perguntasse pra gente, você prefere ser amada, se sentir amada ou ser respeitada? A maioria ia dizer que prefere ser amada, né? Mas o homem não. Ele prefere ser respeitado. Quando eu vi aquilo, eu... Meu Deus, que... Né? Os homens tapados, meu Deus, preferem ser... Que horror, que necessidade, né, que eles têm de serem respeitados. Aí eu entendi, né, a autora explica, ela diz que, na verdade, quando a gente respeita eles, eles então entendem que aquilo é amor, que você ama. Se você fala que ama e não respeita, eles não recebem esse amor. Mas se você nem fala que ama, mas você respeita, eles se sentem amados. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, atualíssima. Um livro agora, recente, estudos recentes mostrando isso. 75% dos homens preferem se sentir respeitados do que amados. Você vê como Deus, né, é sábio. Quando Ele falou, respeitem, porque Ele conhece a natureza masculina, Ele sabe o que é que o homem gosta, Ele sabe o que é que funciona. Isso é uma coisa que as mulheres hoje, né, nem se fala, né? Mulheres estão... De muito difícil uma mulher hoje ter uma postura dessa. Pelo menos no mundo, né? Dentro da igreja a gente ainda tenta, né? Mas lá fora tá bem complicado. Olha como Esté respeitava muito o rei. Fala assim, ó. Primeiro que para ir ter com o rei, ela vestiu a roupa real. Isso já demonstra honra, né? Quando ela foi interceder pelo povo, ela se arrumou toda, colocou as vestes reais. E isso demonstra uma atitude de honra para o marido dela. Então ela já respeitava. Depois tem assim, sucedeu o quê? Vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: quem é que queres, rainha Esté?
Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te daria. Ah, como apaixonada que estava. E ela com medo de entrar. Como apaixonada. Até metade do reino, se você quiser eu te dou. E ela falava assim com ele. Sempre que ela falava com o rei, ela falava assim, ó. Se parecer bem ao rei, venha hoje jantar comigo no banquete que ele tem preparado. Olha como ela falava. Tudo dela era isso. Se parecer bem ao rei. Coisa que o homem mais gosta é disso aí. O que é que você acha? O que é que você pensa? Colocar ele nessa postura, né? O rei ficava se achando, né? Ela fazia ele se sentir mais homem, se sentir o líder. Só que hoje, quando a gente fala sobre isso, é muito complicado. As mulheres, elas querem impor a vontade delas, né? Elas, ao contrário, lá em casa é o contrário, elas falam assim, né? Lá em casa é o contrário, quem manda sou eu. Tem que comer na minha mão. O que mais tem hoje é mulher assim, do meu jeito. Que nada, não, lá em casa ele é que tem que vir, que tem que fazer, tem que acontecer. E ai do homem se não fizer, coitado. Aí a mulher tem um monte de artimanhas, de ferramentas, sabe o que o marido gosta, mas de birra não faz. Né? Sabe o que o marido gosta, a gente sabe. Mas aí como ele não está direitinho, não está fazendo o que a gente gosta, a gente também não faz o que ele quer, de birra. Sabe o que a gente ganha com isso? A destruição do nosso lar. Então, olha o que a mulher está fazendo. Sendo que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, uma pessoa crente, uma pessoa que não conhece a Deus, a gente até entende a mulher fazer isso. Mas uma pessoa que conhece a palavra, e conhece, mas está tão envaidecida, tão obstinada a mulher para impor a vontade dela, tão mimada, rixosa, cega, né? O entendimento da pessoa. E ela falando, eu fiquei assim, minha filha, você precisa consertar isso urgente na sua vida. E ela queria fazer a obra e tal. Eu falei, a obra começa em casa. Mulheres que tomam a frente do marido dentro de casa. Ah, ele não faz, eu vou fazer. Ele não faz, então eu faço. Aí quando faz, começa a criticar o marido porque ele não fez. Aí o homem vai murchando, se sentindo menos homem, menos útil, porque o homem precisa se sentir útil. E aí o terreno fica bem fértil para a bonitona da rua chegar. Porque o homem está se sentindo um lixo, desprezado, humilhado em casa. Porque a mulher dele faz tudo, a mulher é maravilha. E ele fica lá apagado. Aí chega da rua e diz que ele é o máximo. E aí ele fica todo, poxa, quem precisa de mim é essa daqui. A minha lá não precisa não. A minha lá faz tudo, se vira. Essa aqui precisa de mim. Mulheres tolas. A Bíblia diz que o açoite é para os tolos. Faz besteira, vai quebrar a cara. Faz bobagem, vai ter consequências. Vai, ó, tomar uma pancada. Porque Deus não quer isso da gente. Deus não fala isso. Ao contrário, Ele manda a gente buscar a sabedoria. Buscar como ouro. Não tem negócio, não tem desculpa não. Ah, não sei e tal. Conhece a palavra de Deus está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a Bíblia que nos ensina. Não tem desculpa. Ah, não sei. A gente sabe. Só que é difícil no dia a dia a gente botar em prática muitas coisas, né? Mas tem coisas que são inadmissíveis. Que as mulheres andam fazendo aí, desonrando os maridos, desrespeitando mesmo. E a consequência disso é a destruição do lar. Problemas no relacionamento mesmo. Porque Deus, Ele segura, Ele dá livramento, mas até certo ponto. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Então as mulheres têm que segurar mais a onda delas quando estão assim, né? Eu vou dizer a vocês, eu mesmo tenho esse problema. Eu, se deixar, eu faço tudo. Eu levo o carro para consertar. Eu ligo pro seguro. Eu troco a lâmpada. Eu faço tudo. Vim para cá morar em Salvador sozinha, com meus irmãos. Aprendi a me virar aqui. Então eu sou muito independente. Então, tem horas que eu fico me segurando. Não, eu não vou fazer isso. Isso eu não vou fazer. Eu não vou resolver isso. Quando tem a lâmpada trocada, eu chamo Diogo, a lâmpada. Aí eu fico assim, a lâmpada. Se ele não demora para trocar, eu quero trocar a lâmpada. Mas eu fico me segurando. Eu falo, não, isso é coisa de homem. Isso não é coisa de fazer, eu não vou fazer isso.
Não vou levar o carro para consertar. Pô, não vou fazer isso não. Aí eu fico me segurando, porque se deixar, quero fazer tudo. Então, vou me segurando, porque o homem precisa se sentir importante, ele precisa se sentir útil. Coisas deles fazerem mesmo, a gente tem que deixar. O que é nosso a gente faz, o que é dele a gente tem que deixar. Ah, mas o marido não faz nada, meu marido é um banana. Tem mulher que diz, né? Meu marido não faz nada. Se ele não fizer, fica lá. Não alimente a bananice dele, então. Não alimenta. Encoraja ele a fazer. Vai lá, você consegue. E tenha paciência, e vai encorajando, orando. E Deus vai abençoar. Deus vai transformando ele num líder capaz, né? Que a gente tem prazer em se submeter, né? Porque quando o homem é difícil, a gente fica sem querer se submeter, né? Mas a gente vai orar, vai fazer a nossa parte. E Deus vai abençoar. Vai transformar ele no líder. Que a gente possa se submeter com alegria. Mas a submissão é incondicional. Independente se o marido é bom, se o marido é ruim. É incondicional. A honra, o respeito. E se nós somos submissas, nós só vamos agregar, edificar, construir esse marido. O homem tem um papel dele, a gente tem o nosso. E a gente fala assim, ah, mas a gente é ajudadora. Poxa, ajudadora? Ele é o líder, a gente só ajuda. Que humilhante isso, ajudadora. E a gente lembra que o Espírito Santo, né? Ele é chamado de nosso ajudador. Isso não é uma posição humilhante para o Espírito Santo. Você nem sabe o poder dessa ajuda. O quão você pode fazer pelo seu marido. O quão poderosa é essa ajuda. Então não é menor do que o papel do homem. A mulher que não quer se meter porque acha que é humilhante ser ajudadora, só submissa. Não. Não é. É diferente, é especial e é poderoso. O poder de ajuda, o poder de influência que uma mulher tem é poderoso para levantar ou para destruir. Já ouvi dizer que tem mulher que quando entra na vida do homem, ou ela levanta ou destrói, não tem um ditado assim? Mulher quando entra na vida do homem, ou levanta ou derruba. É verdade, porque ela tem um poder de influência muito forte. Então se ela usar ele para o mal, o homem vai para baixo mesmo. Mas também se ela usar positivamente para edificar a casa, para edificar o marido, ela vai levantar aquele homem. A Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher virtuosa faz o marido dela se assentar entre os príncipes. Ela faz o marido se assentar entre os príncipes. O papel dela fazer isso. Tem uma piadinha, né? É manjada ela, mas eu vou falar porque é bem legal, tem a ver. Tem uma piadinha, peraí. Ah, tá. Diz que o presidente dos Estados Unidos estava jantando com a esposa, a Michelle, né? Obama e Michelle. Estavam no restaurante e aí estavam lá conversando, comendo, e de repente chegou o garçom para servi-los. E aí ele percebeu que Michelle ficou assim olhando, o garçom olhando para ela e ela assim, falou assim. Aí ele perguntou quando ele saiu, né? Vem cá, Michelle, por que esse garçom ficou assim olhando para você? Aí ela disse assim, ai amor, acho que alguém chegou ali, gente, para entrar. Alguém, Paty, abre ali, por favor. E aí ele falou assim, ai amor, sabe o que é? É que esse garçom, quando eu era adolescente, foi meu namoradinho. Aí a Obama falou pra ela assim, ah é? Quer dizer que você ia ser a esposa do garçom? Aí ela disse assim, não. Ele ia ser presidente dos Estados Unidos. Você vê como ela sabe, né? Ela que levanta, é a mulher que faz o marido se assentar. É bíblico isso. É a mulher que faz o marido se assentar entre os príncipes. Levantar o homem. Então Esther, ela tinha essa característica. Ela era submissa, ela respeitava o marido dela. E Esther também era uma mulher sábia. Ser sábio tem a ver com ser prudente. Uma definição para prudência é assim, de você fazer algo evitando os riscos. E Esther era uma menina sábia. Você vê que quando ela foi interceder ao rei, ela marcou 2 jantares. Eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, ela tinha que fazer o pedido, né? Tinha que interceder pelo povo dela, que estava ameaçado de morte. E ela então foi lá conversar com o rei, se vestiu toda, se arrumou e falou. O rei aceitou conversar com ela, o que é que você quer? E ela disse, eu quero jantar com o senhor, né? Se bem parecer ao senhor, rei, eu gostaria de que o senhor viesse ao meu banquete. E depois ela pede de novo. Ela não faz o pedido no primeiro banquete. Sabida.
Ela sabia que o rei tinha 30 dias já que não chamava ela. Então tinha um tempão que ela não via o rei. Ela falou, sei lá, se ele está com a cabeça virada, se esse rei está chateado comigo. O que ela fez? Ela foi sondar o terreno primeiro. Marcou um primeiro jantar com cautela. Aí ele todo ótimo com ela e tal. Aí ela, ai, tá tudo bem. Aí ele, o que você quer? Ela falou, não, rei, se bem parecer ao senhor, eu gostaria que você jantasse comigo amanhã de novo. Tá bom, então. Quer dizer, ela fez 2 jantares para falar uma coisa só. Ela queria primeiro preparar, sentir. Ela sabia que era muito perigoso o que ela ia fazer. Revelar a identidade dela, interceder contra uma ordem que ele mesmo tinha dado. Um rei que tinha feito uma atitude meio louca, né? Um tempo atrás. Tinha destituído a outra rainha, porque ela não veio ao convite. Esté entrou na vaga de uma rainha que tinha sido destituída pelo rei. O rei, marido de Esté, havia destituído a antiga rainha, porque fez uma festa, convidou ela para vir, para mostrar para os amigos dele, e ela se recusou. Por isso ele destituiu a rainha do cargo e fez um concurso para uma nova rainha. Então um homem desse, um homem orgulhoso, um homem que age por impulso. Então não era um homem fácil assim de você conversar. Então Esté foi, com sabedoria, com prudência. Marcou um jantar, marcou outro jantar. Mulher tem que ter sabedoria, né? Mulher não pode ser tola. Mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Às vezes o marido chega em casa e a gente quer falar tudo de uma vez só, né? Quando chega cansado. Diz que é o pior momento de você conversar com o marido é quando ele vai chegando do trabalho em casa. Tem que saber, homem tem que saber a hora que você fala com ele. Porque dependendo da hora, não ganha nada, não consegue nada. Então ela foi ali, tudo pensado, planejado, com sabedoria. Não agiu pela emoção. E estava sob pressão, porque foi o pai dela que botou ela na parede. Vai lá, intercede. Você vai ficar aí? Cadê aquela essa desesperada falando besteira? Não, ela parou tudo. Calma, pensou, com cautela, com prudência. Então, se nós quisermos sermos mulheres com propósitos, mulheres que fazem a vontade de Deus, que cumprem o desígnio de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ser mulheres legitimamente femininas. Porque é assim que Deus quer que nós sejamos. Mulheres com M maiúsculo. Mulheres mesmo. Com as características, com as ferramentas que Deus nos deu. Não se utilizando de outras, as do mundo, as desse século, né? Não. Dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Isso é fundamental. E uma outra coisa que a gente aprende com Esté também, além da gente ser mulher, é que se nós quisermos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ser mulheres espirituais. Espirituais. Quando Esté recebeu o problema na mão dela, de que o povo estava ameaçado de morte, Esté não botou a mão na cabeça, não ficou desesperada, não ficou chorando, se acabando, não diz isso. Sabe o que o texto diz? Que Esté falou o seguinte: faz o seguinte então, tudo bem, eu vou lá, eu vou me arriscar, mas antes manda todo o povo jejuar e orar. E eu e minhas servas também vamos jejuar e vamos orar. Ela ia agir, mas antes de agir, ela fez uma plataforma espiritual. Porque uma mulher que vai cumprir os propósitos de Deus, ela tem que ter esse discernimento espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Mas como nós vamos fazer a obra, a vontade de um Deus espiritual, se nós não o discernimos? Então o que é que você faz, irmã, quando o dia ruim chega na sua vida? Quando o problema chega, quando o filho entra nas drogas, quando o marido sai de casa, ou você recebe um diagnóstico difícil pelo médico, o que você faz? Vai conversar com quem? Com as amigas? Não crentes? A vizinha? Procurar uma pessoa de Deus para conversar, orar, amigas, irmãs em Cristo que oram e jejuam com você. Como é que você vai procurar uma amiga do mundo se ela não discerne espiritualmente? Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, geralmente, quase sempre, isso implica em abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Esté também passou por isso. Imagine que Esté sempre foi uma menina pobre, carente, sofrida, órfã. Não era fácil a vida de Esté.
De repente tudo muda e agora ela é a mulher mais linda, poderosa, famosa, rica, cheia de joias, empregadas, um monte, uma vida confortável. Foi difícil para Esther abrir mão de tudo. Ela podia dizer: ah, pera aí, com o pai dela de criação, né? Podia falar: poxa, não tive pai, não tive mãe, tive uma vida difícil, agora que eu tô aqui bem, vou me envolver com o povo agora, não tem nada a ver com isso não. Resolva aí, vão lutar vocês aí, fazer uma manifestação, sei lá, dá o jeito de vocês. Na verdade, ela titubeou um pouquinho, né? Ela ficou meio assim, quando o primo dela, o pai de criação, mandou o recado para ela, dizendo para ela se posicionar, para ela interceder, ela mandou o recado para ele dizendo assim, ó, diz para ele que, praticamente ela falou assim, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? O rei tem 30 dias que não me chama. Quem entrar lá sem ser convidado pode morrer. O que eu vou fazer? Ela tentou. Mas aí o pai dela falou para ela, mandou um recado para ela assim, ah é? Pois diga a ela. O que ela pensa que ela é? Pensando o quê? Deus colocou ela lá para isso. Ah é? Se ela não fizer, de outro lugar, Deus vai levantar livramento. Se ela não quiser ser usada, Deus vai levantar outro, mas Ele vai fazer. Agora, o que vai ser dela, eu não sei. De não cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Ele chamou ela, deu uma exortação, e aí sim ela recebeu. Porque também não era fácil, né? Ela ficou com medo. Mas depois que o pai dela exortou ela, chamou ela na real. Ela disse, tá bom, eu vou. Ela entendeu. Ela disse, que adianta, tá aqui cheia de joias, uma vida confortável, e meus milhares de irmãos mortos. Caiu a ficha dela, né? Porque ela podia ter se omitido. E eu sei que Deus, Ele quer fazer, Ele fez lá, Ele deu esse livramento. Deus sempre quer fazer, Deus sempre quer realizar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Eu não sei o contexto que você está inserida, mas tudo tem um propósito. A cidade que você mora, o tempo que você nasceu, a sua família, o seu trabalho, esse ambiente que você está inserida, Deus quer usar você nesse lugar. A questão é se nós estamos disponíveis, se nós nos disponibilizamos para fazer a vontade de Deus. Que nessa tarde fique essa palavra no nosso coração. Para sermos mulheres de Deus, para cumprirmos o propósito de Deus para nós, nós precisamos ser legitimamente mulheres, dentro dos padrões de Deus. Nós precisamos ser espirituais e nós precisamos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Quem sabe não foi para esta conjuntura, para esse momento, para esta realidade que você está vivendo hoje, que Deus não te chamou. Amém? Que Deus nos abençoe. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando com
inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe sua vida e te faça tão feliz, agarrado em tua presença, cure as tuas feridas e te faça um vencedor, que te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Essa é a palavra do Senhor. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe sua vida, em nome de Jesus, e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça um vencedor, que te dê alegria de ver toda a sua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer.